Olá, tudo bom? Eu sou Edgar Kawamura. Hoje eu estou iniciando o podcast do Imóveis de Curitiba e estou com a Carol Vasconcelos, arquiteta, que ela vai estar falando sobre alguns assuntos bem interessantes da arquitetura. Tudo bom, Carol? Oi, Edgar, tudo bom? E você? Tudo bem. Então, eu acho muito importante a gente transitar entre várias áreas, porque na área da corretagem eu sempre estou acostumado a lidar com venda, né? Mas muitas pessoas, quando vão procurar um terreno em condomínio, não sabem o que dá para fazer nesse terreno, então elas não conseguem enxergar. E tem um limite entre o corretor, a venda, e sem um arquiteto a gente não consegue muitas vezes explicar para esse cliente, ele não consegue imaginar o que poderia ser feito. Então, eu acho bem bacana que você trouxe um projeto do empreendimento Sierra Vista, no Atuba. Eu queria que você se apresentasse também. Claro. Meu nome é Carol Vasconcelos, na verdade Carolina Vasconcelos. Eu sou arquiteta, proprietária do Estúdio Cavas Arquitetura e Interiores. Sou especializada em arquitetura residencial de alto padrão, com aplicação da neuroarquitetura e design biofílico, que são as áreas em que eu sou especializada. Carol, você pode falar um pouco sobre neuroarquitetura e design biofílico? Sim. A neuroarquitetura, como o nome já diz, é a aplicação da neurociência na arquitetura. Então, são estudos científicos sobre como que cada ambiente onde a gente está influencia na gente em todos os aspectos da nossa vida. Então, tanto no nosso bem-estar ali, como a gente está se sentindo, quanto na nossa saúde física e mental, a nossa qualidade de vida. Enfim, vários aspectos ali que todo o ambiente está o tempo inteiro influenciando, seja de forma positiva ou de forma negativa. E o design biofílico é uma parte da neuroarquitetura que estuda uma conexão que a gente, como ser humano, tem com a natureza. Então, e faz a aplicação disso nos ambientes, né? Então, iluminação natural, ventilação natural, materiais naturais, a própria vegetação. O ser humano, a maior parte da nossa história, a gente viveu na natureza. A parte que a gente viveu em cidade foi muito pequena perto de todo o nosso tempo como ser humano na Terra. Então, o nosso cérebro ainda não se adaptou e muitas das formas como ele responde, como o nosso corpo responde às situações da vida é ainda adaptado a esse habitat natural na natureza. Então, trazer esses elementos da natureza, elementos naturais para dentro dos ambientes, traz muitas vantagens na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar e na nossa saúde, né? Então, muito relacionado ali, como eu disse, é uma parte da neuroarquitetura. Tudo isso são estudos que foram feitos, científicos, e continuam sendo feitos cada vez mais, mas que comprovam todas essas relações. Muito interessante. Então você aplica, nesse projeto, por exemplo, você aplicou tanto a neuroarquitetura como o design biofílico, né? A gente pode conversar Sim. sobre isso um pouquinho, né? Sim, com certeza. Uma das questões que o público traz é a questão da dor de cabeça que é fazer uma obra, no caso, né? Tanto na questão do custo, como na questão de contratar uma arquiteta, as pessoas enxergam essa dificuldade. Então eu acho importante que você tenha vindo aqui para poder desmistificar essa questão, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem que o arquiteto está aqui para facilitar e para tornar a vida dela mais fácil, não para dificultar, né? Como que Sim. você pensa essa questão? É o que eu sempre digo. Obra vai ser dor de cabeça se você não fizer da maneira correta. Porque obra é muito dinheiro que está sendo investido, é uma coisa complexa de ser feita. Então, se você não faz da maneira correta, você vai sim ter dor de cabeça e você vai ser uma dessas pessoas que sai por aí falando que obra é sinônimo de dor de cabeça. Mas a forma correta de você fazer é contratando profissionais, mão de obra especializada, para fazer a construção da casa. Então, uma construtora, uma empreiteira especializada, que muitas vezes, normalmente, não é a mais barata. E contratando também um profissional especializado, capacitado para fazer o gerenciamento da tua obra. Então, seja uma construtora mesmo ou contratando um engenheiro, um arquiteto que é especializado
que tem experiência, tem capacidade, né, de tocar a obra. Então, se você fizer dessa forma, contratando os profissionais corretos, sem querer economizar nessa parte, você vai ter uma obra muito tranquila e aí você vai acabar ficando só com os benefícios de você construir a tua própria casa. Que o principal deles, um dos principais, né, seria a personalização. Que quando você vai construir a casa para você, construir a sua própria casa, você desenvolve o projeto personalizado para você e para a sua família, para a sua rotina, seu estilo de vida. Todos os detalhes ali da casa é você que escolhe. Então isso é muito vantajoso, muito diferente de você comprar uma casa pronta. E outra situação é que quando você compra uma casa pronta, você está pagando ali o lucro, além do preço da construção da casa, você está pagando o lucro que a incorporadora, que a construtora vai ter, né, ao construir e vender essa casa, ela embute ali o lucro dela. Nada mais justo, estão prestando um serviço. Mas quando você constrói a sua própria casa, você elimina esse custo. Ou seja, você gasta menos construindo a sua própria casa. Você consegue, às vezes, ter uma casa maior, num terreno, numa região que você gosta mais, pelo mesmo valor do que você gastaria se você comprasse uma casa pronta. Nessa questão do custo, se a gente, claro que a gente teria que ver um projeto individual, mas a gente pode fazer uma conta de padeiro, uma conta média de quanto que custaria, né? Hoje um terreno no Sierra Vista que eu vendo está custando aí com 400 e poucos metros quadrados na faixa de 700 mil. Né? Para você fazer um projeto, comprar o terreno, por exemplo, numa casa como essa, quanto que sairia assim o valor do metro quadrado, a questão do acabamento? Como que você poderia explicar de maneira didática e acessível para o público que não entende ainda muito desse assunto? Então, o que eu sempre digo é que antes de comprar um terreno, antes de começar a fazer projeto, você precisa ter noção do tamanho de casa que você consegue construir com quanto dinheiro você tem para investir. Então, é o poder de metragem que a gente chama. Então, você consegue fazer uma continha inversa, pegando a quantidade de dinheiro que você tem para investir, o valor ali que você tem para investir na construção. A gente considera daí R$3.000 o metro quadrado e você faz a divisão ali para você chegar na quantidade de metros quadrados que a sua casa vai ter. O quanto que o dinheiro que você tem consegue pagar de tamanho da casa. E aí, se você tiver o terreno ou não, né, você inclui ou não o valor do terreno nesse valor que você tem para investir. E aí, o valor do terreno, você fala com o Edgar, que ele pode te orientar melhor quanto a isso. E no caso dessa casa em específico, que você está trazendo um projeto exclusivo, justamente de um terreno que já existe, está à venda, né? Ele tem um desafio que você fez o projeto num terreno em declive, né? Então, quais são as vantagens de você fazer um projeto num terreno em declive ou num terreno plano? As pessoas normalmente têm preferência por terreno plano por acreditar que seja mais fácil de construir ou tem mais possibilidades. Então, o que você teve de desafio para esse projeto? Quando a gente fala de terreno em declive, o projeto de arquitetura ele se torna ainda mais importante. Porque isso para qualquer projeto, qualquer terreno. É o projeto que vai definir como que vai ficar a tua casa, obviamente, e o quanto você vai gastar na construção. Não é na fase de construção que você faz a obra caber no teu orçamento. É no momento do projeto. Então, isso é muito importante. Quando a gente está falando de um terreno em declive, isso é mais importante ainda, porque a gente precisa ali de soluções criativas, precisa de um trabalho profissional mesmo para conseguir encaixar a casa no terreno da melhor forma, tirar proveito das vantagens que a gente tem no terreno em declive e fazer a obra caber no teu orçamento, né? Porque, enfim, tudo isso é definido em projeto. Por exemplo, nesse projeto aqui, essa opção, a gente fez 2 estudos de projetos de casa nesse terreno. Então, essa primeira opção, ela considera uma garagem no subsolo. E quando a gente fala de subsolo, tem um custo a mais de movimentação de terra, muro de arrimo. Mas
tem a vantagem de você botar a garagem ali no subsolo, que daí você consegue ter um térreo bem amplo, né? Todo o pavimento térreo, você consegue botar cozinha, sala de estar, sala de jantar, fazer um espaço social da tua casa bem mais amplo. E aqui também a gente fez esse espaço social ligado com a parte dos fundos ali, a parte externa. Então, um deckzinho, a piscina com borda infinita que a gente colocou, que isso é uma coisa muito legal que você consegue fazer no terreno quando tem declive, que é fazer essa piscina com borda infinita, aproveitando a vista do terreno. Enfim, aproveitar mesmo essa vantagem que o terreno em declive te proporciona. Eu sempre normalmente o terreno em declive tem vistas melhores pela Uhum. posição mesmo, né? Interessante, não tinha pensado nisso. Esse declive, ele é virado para uma montanha, então ele te abre ali uma perspectiva. Inclusive, quando a gente fala entrando, né, um pouco na neuroarquitetura, no design biofílico, você ter essa vistas de longe, vistas em perspectiva na sua casa, isso tem vantagem para como você se sente. Você se sente melhor quando você tem vista para mais longe. Então, Carol, você também nessa imagem está mostrando outra possibilidade para o terreno em declive. O que que você projetou de diferente aqui? Bom, a gente, falando em terreno em declive, tem várias possibilidades que a gente pode fazer, que vai ser tudo definido em projeto. Então, ali no primeiro estudo, a gente fez o subsolo com esse térreo mais amplo, a piscina de borda infinita, aproveitando a vista e tal. Nesse segundo estudo, a gente trouxe a garagem para o pavimento térreo e não fez subsolo. Então, aqui a garagem para 3 carros. E essa parte de cozinha, salas e tudo mais ficou um pouco mais reduzida, mas a gente não tem todo esse custo de obra que acaba acaba onerando às vezes e impossibilitando, dependendo do investimento que a família quer fazer. Então a gente elimina esse subsolo, faz tudo no térreo e lá no fundo, quando o terreno cai, a gente faz um espaço gourmet, um espaço de lazer social, que daí é conectado com o quintal mesmo, com a parte da grama ali, que daí você também consegue fazer piscina, consegue fazer deck, área de lazer, enfim. Mas essa seria uma outra opção e tudo isso a gente define em projeto, depende do que você quer fazer na casa, no terreno, como que a sua família vai aproveitar a casa, como você vai usar os espaços e quais são as suas prioridades. A gente desenvolve isso junto, né? Eu com o cliente, e isso, dentre outras, todas as outras questões da casa. Então, por exemplo, aqui nesses estudos, o pavimento superior, onde ficaram os quartos, eu não tinha cliente, é um estudo imaginário, então eu encaixei 4 suítes grandes, que dificilmente as famílias querem ter 4 suítes, normalmente elas querem uma suíte master grande, e 2 quartos, duas suítes, um home office, uma sala de TV. Tudo isso depende daí da família que está contratando o projeto e o que ela quer fazer na casa dela. Então, se você gostou desse podcast, como que você pode contratar a Carol Vasconcelos? Então, ela vai agora falar um pouquinho do trabalho dela, como que você pode procurar. Se você gostou de um projeto como esse, eu vendo terrenos em condomínio e apartamentos, outros tipos de imóveis, e a Carol ela pode fazer esse mesmo trabalho para você que tem um terreno ou está procurando. Bom, se você se interessou no nosso trabalho, gostaria de desenvolver seu projeto comigo, assim como outros serviços de arquitetura que nós também prestamos, me manda uma mensagem no direct ou por WhatsApp, tem tudo ali na minha página do Instagram. Você consegue entrar em contato comigo, eu mesma vou te atender. Primeiro a gente conversa um pouco sobre o que você precisa, como que é o projeto que você imagina, a tua situação, como é que é a tua rotina e tudo mais, para eu te conhecer e saber como que o meu serviço pode te ajudar, né? E depois disso a gente marca uma reunião de proposta, onde eu te apresento a forma como a gente trabalha e tiro todas as suas dúvidas e apresento valores de projeto, forma de pagamento e parcelamento. E aí a gente fecha e começa a planejar o seu sonho. Então, que bom que você gostou de vir aqui no podcast. Como que foi essa experiência? Foi muito legal. É um assunto que eu amo, eu trabalho com isso e eu amo.
Então, muito legal aqui conversar com você sobre isso. E para finalizar, que mensagem que você gostaria de dar para a pessoa que está procurando então um arquiteto e ainda está com uma insegurança? O que você gostaria de falar para essa pessoa? Essa é uma decisão muito importante. A decisão de escolher, quando você está na fase de escolher o terreno, ou de escolher o arquiteto, ou até de fazer o seu projeto, é uma fase, um momento muito importante da tua vida e da tua família. Então, dê a devida atenção a isso, né? E invista realmente em contratar os profissionais certos para te acompanhar e te auxiliar, para que esse momento seja gostoso, seja positivo e no final te gere só boas lembranças ali, e no final uma casa maravilhosa que você ama, que se encaixa na sua vida. E é isso. Então agradeço a sua presença, Carol, e muito obrigado. Obrigada, Edgar.